Muito bem, irmãos, eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus perfeito, justo e misericordioso. Irmãos, a batalha aqui na terra, ela é muito grande para todo mundo, né? Nós buscamos a felicidade aqui na terra, mas quando a gente menos espera, a gente enfrenta problemas, todos nós, né? E ainda, mesmo depois de viver muito e conquistar muito, a gente se depara com uma coisa que não vai agradar a nós, nem as pessoas que nos amam, que é a nossa própria morte, né? Eu vejo que o ser humano, ele dá mais valor ao culto da morte do que o culto da vida. Quando você lê ali o livro de Gênesis, por exemplo, você vê que Jacó, quando morre, o pessoal fica 40 dias chorando a morte dele. E depois, quando vão enterrar ele, ficam mais 70 dias. Até gente que nem conhecia ele chorava junto, chorando lá no enterro do cara. 70 dias. Então, as pessoas, elas cultuam mais a morte. Elas deixam para te amar de verdade quando você morre. Por um tempo, né? Porque depois também você se torna esquecido, né? Você é apagado pelo tempo. E nós não damos conta disso, irmãos, porque o mundo, esse sistema que domina o pensamento humano aqui, ele prega a eternidade na terra. A própria igreja prega a terra. Todas as igrejas, não tem nenhuma que não pregue a terra, que não pregue o corpo, que não pregue a carnalidade, né? E nós não somos preparados para sermos espirituais, nem para vivermos no céu. Nós não acreditamos nisso de verdade, né? Mesmo lendo bastante a Bíblia, não conseguimos ter essa fé. Nós vimos isso acontecer com os discípulos de Jesus, né? Jesus disse para eles várias e várias vezes tudo que ia acontecer. Jesus disse que ele ia morrer, Jesus disse que ele ia ressuscitar. Mas eles não aceitavam essa palavra, eles não acreditavam na ressurreição. E tinha até a religião dos saduceus que não acreditavam de jeito na ressurreição, né? E tinha aqueles fariseus que ainda pregavam que a ressurreição já tinha acontecido. Então é uma série de distorções da palavra, e realmente, como estava dizendo aqui o presbítero Paulo, com muita eficiência, tem pessoas que são preparadas para distorcer o projeto de Deus, distorcer a palavra de Deus. Eles têm convicção do que eles estão falando e vão levando a gente por um caminho que acaba afastando a gente de Deus, né? Jesus falou: muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar, entendeu? E é verdade isso daí. É uma luta contra a gente, contra nós que estamos buscando a Deus, né? Porque, irmãos, se não precisasse da gente conhecer o projeto de Deus, não ia precisar nem de ter Bíblia, né? A Bíblia é um manual de instrução para a gente saber qual é esse projeto de Deus. E como, infelizmente, nós somos contaminados pelos pensamentos desse sistema mundial aí, fica muito difícil para todos nós aceitarmos o que está escrito na Bíblia. A gente lê a palavra, entra no ouvido, mas sai no outro, não entra muito no coração. Entra no coração assim, é quando você está realmente numa situação muito difícil, de extrema calamidade, né? Aí entra no coração, porque você não vê saída através da força humana e você realmente clama a Deus com todo o coração, e aí você exerce a sua fé, aí você fica espiritual, entendeu?
Mas, irmãos, é melhor a gente vir a Deus pelo amor, tentar quebrantar o nosso coração, buscar ler a Bíblia sempre com a orientação do Espírito de Deus. Eu sempre falo com a pessoa, falo, olha, tem gente que eu prego para a pessoa ler a Bíblia, eu falo, não, eu entendi, a partir de hoje eu vou ler. Eu falei, não, irmão, não é assim. Não pensa que você tomou uma decisão que você vai ler a Bíblia, não. Você vai ter que clamar a Deus. Você vai ter que fazer voto com Deus, você vai ter que pedir ajuda a Deus, porque os inimigos espirituais, nas hostes celestiais da maldade, tanto é que Jesus demonstrou isso, o ministério inteiro de Jesus expulsou demônios. Não é? Esses inimigos espirituais não vão deixar você ler a Bíblia. E ainda se você for ler a Bíblia, como eu vejo muitos teólogos, muitos arqueólogos, muitos filósofos, doutores da lei, eles leem a Bíblia, mas não conseguem enxergar o que está escrito. Né? Por isso, Jesus até falou, olha, os discípulos perguntaram para ele, Senhor, por que para nós o Senhor fala abertamente e para essas pessoas o Senhor fala em parábolas? Jesus fala porque o coração deles é duro. Entendeu? Se você endurecer seu coração, se você for ler a Bíblia como humano, pegando as ferramentas do homem, não é? Baseando no que o homem fala, baseando no que você lê, ou outros livros, ou sei lá o quê, você não vai alcançar, entendeu? Porque Deus fala assim, olha, se você tem falta de sabedoria, me pede que eu te dou. E você precisa de sabedoria para quê? Para você entender o projeto de Deus, para você entender a palavra de Deus. Eu me lembro que a minha visão de Bíblia mudou profundamente quando eu entendi isso aqui que eu estou falando e eu pedi a Deus ajuda. Falei, Senhor, eu não aguento mais ser enganado pelo homem. Uma vida inteira sendo enganado pelo homem, enganado por mim mesmo, sempre no eu acho. Não, é verdade, é assim mesmo. Então eu falei, não, Senhor, eu quero abrir essa palavra aqui na primeira página, eu quero que o Senhor me mostre, que o Senhor me ensine, porque eu não tenho condições. Eu, como homem, eu sou fraco, irmãos. Como homem, eu sou cego, como homem, eu sou tolo. Como homem, muitas vezes eu sou arrogante, né? Então tem uma série de barreiras aqui, fora as espirituais, que não deixam eu alcançar a verdade de Deus, né? E a verdade é o que é? O que está escrito na Bíblia, João 17:17. Então, eu preciso da ajuda de Deus para ler a Bíblia. Veja bem, irmãos, que eu leio no mínimo 8 capítulos da Bíblia. Eu leio 4 capítulos da Bíblia todo dia com a minha esposa, mas eu leio eles depois também. Eu leio 2 vezes 4 capítulos todos os dias. E eu leio a Bíblia, o ano inteiro eu estou lendo a Bíblia, fora os estudos que eu faço da Bíblia. Esses dias eu estava lendo a Bíblia e eu vi coisas, falei assim, meu Deus do céu, mas eu li isso aqui tantas vezes, eu nunca vi isso aqui. Porque meu olho estava cego, entendeu? O meu olho estava cego. Deus vai revelando de acordo com a sua busca. Deus vai te mostrando de acordo com a sua busca. Não é fácil, irmãos, a pessoa falar que vai ler a Bíblia que é fácil, não é. Porque primeiro que a pessoa quer ter um entendimento de homem. Agora, por exemplo, você não vê que tem uma moda que para você entender a Bíblia você tem que estudar hebraico, aramaico, grego. Você é brasileiro, fala português. A sua igreja, todo mundo fala português. Daí você tem que estudar hebraico, aramaico e grego, como se Deus não soubesse que você falasse português, para você entender a Bíblia. Aí agora cada nome que tem na Bíblia tem um significado, que você, para explicar ou para entender o que tem na Bíblia, você tem que saber o significado de cada nome. Onde já se viu? Entendeu? Não houve nem haverá nenhum homem na terra que vai ter a capacidade de entender a Bíblia toda. Esquece isso daí. A Bíblia é um livro de mistérios. Entendeu? Como diz lá em Deuteronômio 29:29. Aquilo que está revelado é para o homem, o que está oculto é para Deus. Nós não conseguimos cumprir o revelado, irmãos.
Nós não conseguimos nem amar direito as pessoas mais importantes da nossa vida. E aí você quer entender o que está oculto, você quer ficar entendendo mistérios e não sei o que lá. Eu me lembro que, para mim, quando estava pregando o Novo Testamento para colocar no YouTube, todos os dias eu tinha um dilema, uma luta com Deus, porque estava chegando perto de Apocalipse, e eu falava: Senhor, mas como é que eu vou poder pregar Apocalipse, Senhor? Eu já estudei esse livro, eu já ouvi milhares de pregações, horas e horas de pregações, estudos em cima desse Apocalipse, e tudo que eu achar ali no Apocalipse, que eu falar, não, é assim, eu não concordo, porque é um livro de mistério, é um livro de profecia, entendeu? Não adianta inventar, igual eu fico vendo as pessoas, eu morri, fiquei 3 dias morto, fui no céu, Jesus falou isso aqui comigo. Não bate com a Bíblia o que Jesus falou com a pessoa, mas, entendeu? E assim você vai sendo levado a acreditar em doutrinas de homem, que no final são doutrinas de homem, né? E Deus chama a gente para acreditar na palavra dele, nos 31.105 versículos da Bíblia, e acabou, não passa daí, não é, irmãos? Então, estamos lendo, irmãos, o livro de Deuteronômio, no capítulo 13, que no versículo 1 aqui, você vai ver uma referência muito interessante, que em Zacarias, capítulo 10, versículo 2, Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, Mateus, capítulo 24, versículo 24, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 11. Diz a palavra do Senhor assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Aqui você vai ver uma referência importantíssima, irmãos, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 3, livro de Salmos, capítulo 15, versículo 1, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, e é muito importante essa palavra, inclusive tem outras referências, eu acabei, não tinha espaço para colocar aqui, que diz claramente aqui, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se você ama a Deus. Então, você tem que tomar uma atitude todos os dias de amar a Deus, falar, Senhor, eu preciso de te amar, eu preciso de quebrantar meu coração, eu preciso deixar de ser carnal, de ser materialista, eu preciso de achar que eu sei alguma coisa, eu preciso que o Senhor me ensine, eu preciso que o Senhor me mostre. Eu quero servir ao Senhor em espírito e em verdade, verdade que é a palavra de Deus, entendeu? Então, o que acontece? Deus, ele te prova, ele deixa você passar por várias situações, Deus deixa você passar pela água, Deus deixa você passar pelo fogo, Deus deixa você passar pelo deserto. Veja bem o que aconteceu com José, irmãos. José, ele é jogado num poço. Imagina, o sofrimento dele, era um jovem. Daí tiram ele do poço e vendem ele como escravo. Você imagina o que é escravidão? O cara faz uma viagem terrível, já como escravo, amarrado, aí depois chega lá, vai ser escravo em uma casa. E Deus, a Bíblia diz o tempo todo que Deus estava com ele, que tudo que ele fazia, Deus abençoava, não é? Aí ele vai para a casa de Potifar, ser escravo lá, e Deus, como estava com ele, abençoava ele, ele se tornou o maioral da casa. Potifar confiava nele em tudo, mas ele fazendo tudo corretamente, a mulher de Potifar, usada pelo inferno, entendeu? Usada por demônios, tenta agarrar ele, tenta
ter relação com ele. E aí o que acontece? Ele fala claramente: como que eu vou trair o meu senhor? Como que eu vou trair Potifar? Ele foi tão bom para mim, entendeu? Então José era um homem correto. Mas o que acontece? Ela acusa que ele queria agarrar ela à força. E como não tinha testemunha a favor dele, ele vai preso. Mas Deus não estava com ele, como é que ele foi preso? Como que Deus deixou ele ser acusado injustamente se ele era inocente? Entendeu? E aí ele vai para a cadeia. Imagina, a cadeia naquela época era um lugar terrível. Aí lá na cadeia a Bíblia diz que Deus estava com ele, e Deus abençoava o que ele fazia. Ele se tornou chefe da cadeia, ele tinha a chave até da cela, entendeu? Mas ele estava na cadeia, e ficou um tempão lá, entendeu? Mesmo quando ele revela o sonho do padeiro e do copeiro, demorou um tempo ainda. O copeiro tinha se esquecido o que ele pediu. Ele falou: olha, quando você for servir o rei lá, lembra de falar bem de mim, porque eu estou aqui, eu sou inocente, entendeu? O copeiro se esqueceu, entendeu? Aí, por acaso, lá o faraó tem um sonho, que Deus dá aquele sonho para ele, e o faraó fica angustiado, e o que o faraó faz? Chama todo mundo, ninguém consegue revelar o sonho dele. O copeiro se lembra. Quem lembrou o copeiro? O copeiro se lembrou? Não, Deus lembrou o copeiro, porque era o tempo. Mas olha o que o José passou, meu irmão, para chegar a ser o segundo homem mais poderoso do Egito, né, da nação mais poderosa naquela época. Ele passou por um processo, mesmo Deus estando com ele. Por isso que diz aqui, irmãos, você tem que entender isso, que Deus vos prova. Porque Deus vos prova para saber o quê? Se você ama a Deus de todo o seu coração. Porque Deus quer te salvar, Deus quer te levar para viver com Ele, para viver um reino maravilhoso, aquilo que você sonha no seu coração. Você não está buscando a felicidade aqui na terra? Ou você está buscando só se dar mal? Ou você está buscando o sofrimento aqui na terra? Você está buscando ser traído, buscando ser enganado, buscando ser roubado, buscando apanhar? Não, você não está, meu irmão. Você está buscando a felicidade, só que você não encontra ela aqui. Por quê? Porque aqui é um processo de transformação. Deus dando oportunidades para nós, para nas dificuldades, a gente aprender que temos que amar a Deus, temos que confiar em Deus, ter fé em Deus, que temos que lutar para ter o conhecimento do projeto de Deus e ser humilde para que Deus possa nos ensinar. Reconhecer que a gente não ama a Deus, se amar da boca para fora. Amada, todos nós amamos da boca para fora, irmãos. Agora aqui não está falando em amor de boca para fora, não. Aqui está dizendo o seguinte: Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. É paixão, meu irmão. É paixão, entendeu? Após o Senhor vosso Deus andareis e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então você tem que ouvir a Deus, guardar os mandamentos dEle, servir a Ele e se achegar a Ele. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conhecestes, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitar, uns dos filhos de Beleal, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e vamos a outros deuses que não conhecestes, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo o que nela houver, até os animais. Aqui no versículo 13, irmãos, quando fala de filhos de Beleal, você vai ver uma referência muito importante lá em Juízes, capítulo 19, versículo 22, Juízes, capítulo 20, versículo 13, 1 Reis, capítulo 21, versículo 10 e 13, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 15, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. É muito importante essas referências. E juntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Também não se pegará a tua mão nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Amém, irmãos?